A leitura inicial de hoje é muito importante. É de um grande profeta do Reino do Norte, o profeta Amós. Ele profetizou no Reino do Norte. Israel estava dividido em dois reinos: o do norte, capital Samaria, que foi para o exílio em 722, 721, dominado pelos assírios, e o reino do sul, Judá, que foi para o exílio, consequência do pecado deles, em 587, 586, no reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ficam ali no exílio até 539, quando Ciro, imperador da Média e da Pérsia, deixa eles retornarem. Depois dos medos e persas, eles são dominados pelos gregos, recorde Alexandre Magno, 333 a.C., e pelos romanos. Quando Nosso Senhor nasce, o império que dominava lá era os romanos. Daí ele morrer crucificado, porque os romanos condenavam à morte por impaludismo ou crucifixão. Nosso Senhor foi crucificado. E quando estiveram no exílio, deixaram de falar o hebraico para falar o aramaico, porque a língua do império lá da Babilônia era o aramaico. Daí porque Nosso Senhor, ele falava não o hebraico, mas o aramaico. Esse profeta aqui, ele está profetizando no reino do norte, ele é do reino do sul, está profetizando no reino do norte. O que é que ele diz? Isto diz o Senhor. Quando o profeta fala, não é ele quem fala, é o Senhor. E quando é que eu sei que o profeta está falando no nome do Senhor? Se aquilo que ele diz acontece, ele é profeta do Senhor. E se não acontece, não é. É um mentiroso. Então tem que aguardar, ver acontecer para ver. Tem. E tem outro critério? Tem. Se ele segue a lei do Senhor, e se ele, ao lado da sua profecia, remete toda a profecia à lei do Senhor, e ele segue a lei do Senhor, ele é um profeta do Senhor. Então, aqui tem dois critérios de discernimento para ver se um profeta é do Senhor. Aquilo que ele diz tem que acontecer, e aquilo que ele diz tem que ser de acordo com a lei do Senhor. Ele tem que seguir a lei do Senhor. Assim diz o Senhor em hebraico, Ko amar Adonai, Ko, assim, amar, diz ou disse, Adonai, o Senhor. Assim diz o Senhor, ou assim disse o Senhor. Até algo que não aconteceu, se é uma profecia do Senhor, ainda que não tenha acontecido, o verbo está no passado, porque quando o Senhor anuncia algo, ainda que não aconteceu, é como se já tivesse acontecido. Assim diz o Senhor, ou assim disse o Senhor, irá se realizar. Pelos 3 crimes de Israel, pecado de idolatria, pelos seus 4 crimes, é um jeito de falar do Amós. Leia lá o profeta Amós hoje. Você que está em casa, tem muito tempo, né? Quem está em casa, né? Leia a profecia de Amós. Muito bonita. Ele é o profeta da justiça divina. Não é o profeta da justiça social, como dizem alguns teólogos da libertação. Ele não fala só da justiça social, aliás, fala muito pouco.
Então, o que esses teólogos da libertação ensinam é errado. O Amós não é o teólogo da justiça social, é o teólogo da justiça divina. Pelos crimes de Israel, pelos seus 4, né, não retirarei a palavra. Palavra de quem? Do Senhor. É ele quem está anunciando o que ele quer. Outra característica do profeta verdadeiro. Ele anuncia o que o Senhor quer, não o que ele quer. Não vende feijão a R$1.000. Porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Aqui corrobora aquilo que eu disse. Ele não fala só de justiça social, fala também, tá? Porque eles vendem o justo por dinheiro. Então aqui ele denuncia a injustiça contra o justo. Quem é o justo no Antigo Testamento, no Antigo Israel? Quem segue a lei do Senhor. Seja rico ou pobre, não importa. Para Deus não importa se você tem dinheiro ou não. Para Deus importa se você segue a lei dele ou não. Porque tem rico que segue a lei do Senhor. E tem pobre que não segue. Então, para o Senhor interessa quem segue a lei dele. Não importa se é rico ou se é pobre. O anúncio dele é esse. Hoje só se fala do pobre material. Isso não existe. Isso não é religião católica. Isso é religião da teologia da libertação, que não é católica. O Senhor não veio só para o pobre material. Claro que a gente ajuda. Eu estou ajudando lá toda hora. Mas ele veio para o justo, para aquele que segue a lei. E para aquele que não segue, para que se converta. Então, para todos, não é só para um. Vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelo, de alpargata, de havaiana. Eles vendem e corrupção. Ainda bem que hoje não existe corrupção. Ah, se não existisse, né? Porque em todo que a gente escuta aí, vê, não vou citar aqui ninguém. Tá? Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e dos justos. Impedem o progresso dos humildes. Ele não só fala do pobre material, fala do humilde, que é quem segue a lei. Então não é só justiça social. Atento. Eu estou lendo a leitura e estou explicando. Não estou inventando, não. Eu estou dizendo que está aqui, mas eu estou explicando. Filho e pai, não, primeira crítica dele, contra aquele que persegue o justo e o pobre. O 2. E é só isso? Não, ele fala de toda injustiça. Filho e pai vão à mesma mulher. Pecado de ordem sexual. Hoje está cheio. Contra a natureza, a favor da natureza. Tudo hoje se faz. Sozinho. Pecado hoje sexual é quase total. Profanando o meu santo nome. Então, o pecado de origem sexual profana o nome de Deus. Cuidado. Não se entregue à prática pessoal, nem prática contra a natureza, nem prática da natureza, que se você é casado, você tem que ser fiel com sua mulher e pronto. Se não é casado, não pode ter com ninguém. Castidade. A lei de nosso Deus, a lei do Senhor é essa. A castidade para todos. O sacerdote não tem relação. Não pode ter relação quem é casado fora do casamento e quem não é casado, não. Mantém o celibato. É a lei do Senhor, mas hoje ninguém não. Tem gente que segue. Tá? É a lei do Senhor, essa é a lei do Senhor. Deitando-se junto a qualquer altar. Ainda tem, então, aqui já tem 3 crimes. 1, 2, 3, 4, 6, 5 crimes que ele denuncia. Aqueles que perseguem o justo, que segue a lei. Aqueles que perseguem o pobre material. O pai e o filho que vão à mesma mulher, pecado sexual. E pecado sexual dos religiosos, do altar. 5 pecados que ele está denunciando. Não é só social contra o pobre, não. Deitando-se junto a qualquer altar. São os consagrados.
pecado dos consagrados, de ordem sexual, usando roupas que foram entregues em penhor. Porque quando alguém pecava no antigo Israel, hoje vai e confessa, né? Lá eles tinham que oferecer algo ao Senhor. Cada pecado tinha algo. Por exemplo, um pecado grave aí tem que oferecer um cabrito. E como era que esse cabrito era oferecido? Matava o bicho. Metade da carne era dada ao sacerdote, metade queimava, né, no altar lá, e a fumaça do incenso subia a Deus em agradável odor. Então, ou matava um cabrito, ou não sei o quê, ou deixava um penhor, deixava uma roupa. Como o pessoal faz voto aí, dá um dinheiro aí no santuário, pronto. Esse dinheiro ia para quem? Lá para o santuário. Só que o povo estava roubando. Pecado grave. Tá? Então, outro aqui, o penhor, colocava penhor para o santuário e se roubou, o religioso lá tirava o penhor. Era para o Senhor, consagrado ao Senhor, e eles ficavam. Bebem vinho, no sentido de embriaguez, pode tomar um copo, sim, 10, 20, 30, não. Perdeu o sentido da razão, embriaguez não vem de Nosso Senhor. Cuidado. Pessoal que gosta de encher a cara, cuidado. À custa de pessoas multadas na casa de... Ainda multar os outros para pegar o dinheiro dos outros e não entregar o dinheiro ao Senhor. Os fariseus faziam isso. Nosso Senhor vai dizer lá no Novo Testamento. O que o fariseu fazia? Ah, isso aqui que eu tenho que dar para o meu pai, minha mãe, é corban. Eu direciono ao Senhor. Então, vamos supor uma quantidade de dinheiro aí. Em vez de dar para o pai, a mãe que estão doentes, precisando, ele dizia, não, eu consagro esse dinheiro ao Senhor. Aí consagrando ao Senhor, não podia ninguém tocar no dinheiro e ele tocava. Então não ajudar o pai e a mãe, que era obrigação. Quem não cuidar do pai e a mãe, não honrar a nível material, é pecado mortal. Colocar em asilo aí e nunca for visitar, pecado mortal. Quem tirar o dinheiro do pai e da mãe velho que estão precisando e não ajudar, pecado mortal. Tem que confessar. Os fariseus faziam isso. Diziam que era de Deus. É corban, oferta consagrada a Deus. Consagrada a Deus de jeito nenhum. Eles ficavam com aquele negócio. O dinheiro, em vez de dar para o pai e para a mãe, diziam que era consagrado ao Nosso Senhor, mas eles que mexiam do dinheiro, era deles. Quem que podia ver se ele tinha consagrado o dinheiro ao Senhor? Então, inventavam leis orais contra a lei de Deus escrita. Tá? É outra injustiça que ele coloca aqui, dos religiosos, dos fariseus. Claro que não existia fariseu no tempo do Amós, mas tinha essa prática. E tinha essa prática na época dos fariseus, de Nosso Senhor. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus. Então, eles cometeram todos esses pecados aqui, de ordem sexual, contra o justo, dos religiosos, contra os indigentes, muitos, não é só da teologia da libertação, não tem teologia da libertação aqui não. Entretanto, eu tinha liberto eles, eu era o Deus deles, eu cuidei deles, eu fiz tudo por eles, e eles pecaram. Deus agora irá fazer justiça contra esses aqui. Eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, era um povo lá idólatra. Homens graúdos, grandes, igual a cedros, a árvores, robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada. O Senhor aniquilou o exército inimigo para proteger Israel. A linguagem aqui é de guerra, porque existe guerra no Antigo Testamento. E arrancando-lhes as raízes, o Senhor destruiu os povos ao redor de Israel, que queriam destruir Israel. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito. Então, eu libertei vocês contra os inimigos, dos inimigos. Eu tirei vocês do Egito.
vos guiei pelo deserto durante 40 anos. Aí o Senhor vai falando o que fez por eles. Para ocupardes a terra dos amorreus, essa terra aí que vocês entraram, eu dei a vocês e tinha gente nela. Eu entreguei a terra de graça para vocês. Tirei vocês do Egito. E vocês pecaram. Todos esses pecados aqui que o profeta está anunciando. Eu vos calcarei aos pés, do jeito que se calca o chão, a carroça carregada de feixe. Uma carroça, hoje tem carro, né? Uma carroça andando aí numa estrada de areia, né? Ela vai calcando a areia. O Senhor tá, aqui é o juízo do Senhor. O Senhor está dizendo que vai julgar Israel aqui. Vou calcar vocês do jeito que a roda de uma carroça calca a terra. De uma carroça carregada. Do jeito que um caminhão aí cheio de muito pesado está andando numa estrada carroçável e está esmagando a terra. Eu vou esmagar vocês. É a linguagem. É o juízo do Senhor. É claro que é uma linguagem antropomórfica. Era do jeito que o profeta entendia. Porque se você analisar, o juízo de Deus é de acordo com a liberdade humana. Na verdade, é o homem que se condena, não é Deus. Pecou, eu que pequei. Então, eu que tenho que pagar. Não é que Deus castiga. Não, eu tenho uma lei. A lei de Deus. Não quero seguir a lei de... Então, terão consequências. Isso aqui é a consequência do pecado humano de Israel. Com essa linguagem antropomórfica profética. Concreta. O mais ágil de vocês continua o Senhor. Não conseguirá fugir. O mais forte dos guerreiros aí, dentre vocês, irá morrer. O valente não salvará a vida. Eu disse. O arqueiro não resistirá de pé. O Israel se confiava no exército deles. O que é um exército humano para Deus? Para o exército celeste com São Miguel? Nada. O arqueiro não resistirá de pé. Tá? O corredor veloz não terá pernas para escapar. Todos morrerão. Nem se salvará o cavaleiro. O que tem cavalo? Ah, eu corro, fujo. O cavalinho não vai para lugar nenhum. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. O Senhor está anunciando não o castigo, mas a consequência do pecado de idolatria de Israel. Aconteceu? Aconteceu. Israel foi para o exílio em 722, 721, dominado pelos assírios. Ficou lá e no lugar deles os estrangeiros, os assírios, colocaram os samaritanos, povos estrangeiros que deram origem aos samaritanos. Daí a capital, Samaria. Daí aquela samaritana que o Senhor conversou com ela. Foi lá nessa região aí, que hoje está sendo anunciado ou anunciada a destruição e o exílio. E o valente, e o guerreiro, e o veloz, e o forte, todos fugirão nus. Seja louvado, justiça de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O salmo de hoje é o 49 do grego, 50 do hebraico. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Então, é um canto, um salmo direcionado àqueles que esquecem o Senhor Deus. Por quê? Porque a primeira leitura fala daqueles que esqueceram o Senhor Deus, pecaram por idolatria e foram ao exílio em 722, 721.
De que jeito ousas repetir os meus preceitos? Por que é que tu fala da minha lei? É o Senhor quem está dizendo. Se tu não segue minha lei, por que é que tu ensinas minha lei? Se tu não segues minha lei, quem és tu? E trazer minha aliança em tua boca. Por que que tu falas da aliança, se tu não segues a aliança, se tu não és fiel? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, tu ensina minhas leis e meus conselhos e odiaste por quê? Porque não seguiste. Aqueles que não seguem a lei de Deus aqui são considerados aqueles que odeiam a lei do nosso Senhor. E destes as costas às palavras dos meus lábios. O Senhor falou, falou. Por onde? Pelos lábios dele. Lábio de quem? Do profeta. Está aí o moço falando. Então aqui se dirige para quem? Para quem é iníquo. Aquele que não segue a lei. E hoje é a lei de Deus e da igreja. Cuidado. A gente tem que seguir a lei de Deus. Contra essa lei aí mundana. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. E ele vai aqui dizer qual é o jeito que eles faziam e não seguiam a lei do Senhor. Quando vias um ladrão, tu o seguias. Corrupção, tá cheio hoje. E te juntavas ao convívio dos adultério. Então, primeiro pecado, roubo, corrupção, receber dinheiro que não é seu. Segundo, adultério. Tua boca se abriu para a maldade, calúnia, gente que calunia os outros. E tua língua maquinava a falsidade, falso testemunho. 4 pecados graves que ele está denunciando aqui, irmãos. 4, roubo, e com todas as implicações de hoje. Receber dinheiro aí por fake news. Adultério. Calúnia, difamação do outro, falso testemunho. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. É o Senhor quem está falando e o salmista. Assentado, difamavas teu irmão. Acabei de dizer, difamação, calúnia. E ao filho de tua mãe injuriava, injúria contra o outro. Diante disso que fizeste, eu calarei. Não vou calar, nem o Senhor cala, nem o verdadeiro profeta se cala. Ainda que seja verdade que alguém tenha pecado, você não tem o direito, nem eu tenho o direito de falar do outro, não. Porque você é igual a ele ou é pior. E eu. Então fique calado, reze por quem caiu. E quem não cair, reze para não cair. E não difame, não solte a injúria, calúnias. Diante disso que fizeste, eu calarei nunca. Acaso pensas que eu sou igual a ti? Não, Deus não é igual a nós, não. Deus é justiça e misericórdia. Pela justiça dele, ele julga, ele está julgando. A quem? A todos julgará quando o Senhor retornar, e aqueles que estão fazendo isso. É disso que te acuso e repreendo. O Senhor está julgando. Quem acusa é o Satanás. É uma linguagem antropomórfica. Quem acusa é Satanás. Satanás é tão sujo que ele faz você pecar. Ele quem coloca a sugestão. Depois ele joga na tua cara que tu pecou. Tu pecaste. Atento. O acusador é o Satanás. É disto que te acuso e repreendo. E manifesto essas coisas aos teus olhos. Eu manifesto. O Senhor, quando ele retornar, manifestará a todos o pecado de cada um. Quando o Senhor retornar na glória para julgar, ele vai manifestar cada um de nós o nosso pecado. Tudo aquilo que eu fiz de errado, ou o bem que eu deixei de fazer, ele vai mostrar. Revelar, manifestar na cara, no olho. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Por isso não adianta esconder. Tudo será manifesto, tudo será revelado, ele disse. Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus. Ele repete então a coisa importante, para que eu não tire a vossa vida, eu não arrebate a vossa vida. E agora, se a pessoa morrer no pecado mortal, não vai para o céu e é eterno, a eternidade sem Deus.
Então, muito atento para não morrer com pecado mortal. E não cometer venial aí, porque se torna mortal. Para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar. Só quem nos salva é nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Maria. Então, se aproxime de Maria e de nosso Senhor. E não morra no pecado mortal. Se confesse antes. Hoje em casa, quando Dom José abrir a igreja, corra e vá confessar. Esse período foi muito bom para a gente analisar a nossa fraqueza, o nosso pecado. Sem que haja mais ninguém para salvar. Quem me oferece um sacrifício de louvor, aí até aquele que ele mostrou a acusação, quem é que está pecando. Agora, sacrifício de louvor. O maior sacrifício que Deus quer é o louvor. É louvar a Ele, agradecer a Ele, engrandecer a Ele, se entregar a Ele. Quem faz assim não vacila nunca. E se tropeça aqui, cai acolá, o Senhor levanta na hora. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. O Senhor quer ser honrado. Em vez de honrar aí os poderosos daqui, honre o Senhor. Em vez de louvar aqui os poderosos, louve o Senhor. Em vez de estar toda hora agradecendo aí quem não presta, agradeça o Senhor. A todo homem, mulher, homem e mulher. Deus criou só homem e mulher. Que procede retamente, que é justo, que segue a lei, que é reto, correto, que tem um foco na lei do Senhor, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Só aqueles que seguem a lei do Senhor, que são justos, que têm um foco na lei do Senhor, serão salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de Maria Santíssima. É isso que está escrito aqui. Entender isto, todos nós que esquecer Deus, Senhor Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei chegou-se até ele e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe disse: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse ao Senhor: Senhor, me permite que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente aí um pouquinho. Palavra dura de nosso Senhor. A gente tem aqueles que têm a impressão que nosso Senhor fala coisa muito, muito doce. Não é não. Isso não é nosso Senhor, não. Tem aquele áudio, não é não, vai não, né? Esse não é nosso Senhor, não. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra do nosso Senhor, acontece. Né? Se você acreditar naquilo que está anunciado, acreditar quer dizer, se você viver aquilo que está anunciado, você vai crescer na fé. Aí essa palavra vai ter uma atuação dentro de você. E no dia do juízo, nós diz, você escutou aquilo que eu disse e seguiu, muito bom, servo bom e fiel. E aquele que escuta não está nem aí. Irmão, o que eu posso fazer? Né? Eu tenho que anunciar. Minha missão é anunciar e tentar viver. Né? Vendo uma multidão ao redor, onde Nosso Senhor vai, tem uma grande multidão. Aonde ele vai, tem multidão. Só que ele corre da multidão. E a multidão quer o quê? Ser curada e quer pão de graça. Ele não veio só curar o físico e não é dono de padaria. Ele veio perdoar os pecados. E o que ele quer de nós é a conversão.
Então, muitas vezes ele fugiu da multidão e não deu, nem disse aquilo que a multidão queria escutar. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, ele chegou no canto que tinha uma grande multidão ao redor dele. Se fosse hoje, a pessoa está, oh, sou eu, tudo bem, venham abraçar todo mundo, então, o cotovelo, né? Ele nem quis conversa com a multidão. Estou dizendo que ele não gostava de multidão. É o contrário de hoje. Inclusive na igreja está cheio de gente que adora a multidão para aparecer. Não queira não. Não queira não. Anuncie no Senhor o que ele faz, o que ele diz. O pessoal aqui gosta de aparecer. Só quer multidão, de milhões, né? É contra nosso Senhor. Porque acaba um momento que a pessoa cria um laço com a multidão, com a imagem, ela forma uma imagem dela que não quer desagradar mais ninguém. Aí fica aquela pregação doce, para não atingir ninguém. Do jeito que eu anuncio, eu não estou interessado nem em atingir ninguém, nem não atingir. Eu estou interessado em anunciar a palavra do nosso Senhor. Do jeito que ele disse. Não é que eu queira ficar contra ninguém, não. Nem a favor. O verdadeiro profeta não é nem contra nem a favor de ninguém. É a favor de nosso Senhor. Tá? Mas não queira só agradar, não. Tem aquele cristão que quer agradar a todo mundo. Não queira, não. Seja sincero e pronto. Seguindo a lei de nosso Senhor. Anuncie o que nosso Senhor quer. Pronto. Não é que eu queira desagradar ninguém, não. Nem agradar. Eu quero dizer o que nosso Senhor está dizendo. Explicando para quem, né? Para vocês, né? Então, cuidado com multidão. Nosso Senhor corria das multidões. Hoje os pais adoram multidão. Correm, quando tem multidão, correm. Olha, sou eu. Que sou eu? Eu não sou nada. Quem é o Senhor? Eu tenho que anunciar nosso Senhor. E fazer o que ele fez. Então, ele viu uma grande multidão, estava atrás dele, ele correu. Ele estava de um lado do lago, foi para o outro. Não quis conversa com a multidão. Ah, mas não devia ter feito isso não, devia ter feito um santinho lá com o nome dele e tal, e ter dado para a multidão. Quem gosta de santinho aí não é nosso Senhor, não. Ele que é o santo, mas ele não fazia santinho para dar para ninguém, não. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. E quem conhece lá o lago, estive lá há 3 anos com um casal amigo, é muito grande esse lago, parece um mar. É tão grande que eles dizem mar. Mar da Galileia, lago de Genezaré. É aquele lago que tem lá. Tem a cidade de Cafarnaum do lado, cidade de Pedro. Jesus morava ali com Pedro. Então mandou atravessar para o outro lado. Deixou a multidão lá. Daqui que ela chegasse lá a pé, era longe. Então, um doutor da lei chegou até ele e disse: doutor da lei, cuidado com os doutores. Mestre, chamou ele de mestre. Bora ver se ele tem boa intenção ou não. Se é revelado se ele tem boa intenção ou não. Mestre, tem gente que vai até nosso mestre, doutor, senhor, e não quer seguir nosso Senhor. Então não adianta, não chame de doutor se você não é sincero, não. Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Onde tu fores, eu vou. Tem gente assim que tem uma empolgação. Se converteu agora e quer fazer tudo. Eu fui assim no início. 82, quando tive aquela luz lá, eu larguei tudo, fiquei 5 anos numa favela. Depois 6 anos no mosteiro. Só isso são 11 anos. Aí foi que eu decidi ser sacerdote. Ainda fiquei 6 anos pensando, depois decidi e fui para Roma, 12 anos. Não é de uma hora para outra, não. Não é não. Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Aí Jesus respondeu. Não sei se foi o que ele queria escutar, não. Eu acho que não foi, não. Geralmente, né, se vem alguém aí que vem até o sacerdote, eu quero ser padre. Ô, meu filho, não sei o que, venha, não sei o que, tá tudo certo. Você vai entrar. Ele não fez assim, não. Olha o que é que ele fez.
O que é que ele diz? Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. O Senhor lhe diz, as raposas têm suas tocas. Lindo isso. As aves do céu, as aves, têm seus ninhos. Mas eu não tenho onde dormir, não. O filho do homem, ele é o filho do homem. Quem é esse filho do homem aqui que ele fala tanto? É aquele de Daniel 7, 13, 14. É uma figura escatológica, é Deus. Por isso que ele foi condenado lá no Sinédrio, quando perguntaram quem ele era, era ele. Ele disse, eu sou o filho do homem de Daniel. Quem é aquele filho do homem lá? Deus. Então, o Caifás, que era o doutor lá, e o Anás do lado dele, condenaram ele à morte, porque nós só está dizendo que era Deus. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem, eu, não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aposentadoria, eu não tenho conta no Banco do Brasil, nem na Caixa Econômica Federal, eu não tenho terreno alugado, não tenho nada. Você quer? Foi um balde de água fria que ele jogou no sujeito. Imagina alguém querendo, padre, eu quero ser padre. Opa, meu filho. Ele colocou logo a dificuldade. Por que será que ele conhece o coração? O senhor tinha detectado naquele sujeito lá alguma coisa que não ia. Eu não sei o que é, porque o evangelho não diz, mas ele respondeu assim. Não foi incentivando, não. Ele colocou logo a dificuldade. Ah, tu queres me seguir? Quero. Eu não tenho onde dormir. Eu não tenho onde repousar. Porque eu tenho uma cruz que eu tenho que carregar. Tu queres? Ele está dizendo isso hoje para você. Quer seguir? Não, se eu quero, meu Deus, eu quero. Pois eu não tenho nem onde dormir. Eu estou aqui na casa do Pedro, amanhã na casa do outro. Morar na casa dos outros não é muito bom, não. Já morou? Morei 5 anos. Bora lá, foi muito bom. Fui na favela lá, fui adotado. Pessoal muito bom. Ouvi os tiros lá de noite, mas foi bom. A raposa tem toca. Raposa que eu criei, eu sou o criador. A ave do céu tem ninho. Mas eu não tenho onde ficar, não. Não tenho onde reclinar a cabeça. Tu queres vir? Então vem. Ou seja, despojamento. Quer seguir nosso Senhor? Quer. Renuncie. Renuncie a tudo. É o religioso hoje, aquele que não tem nada de seu. Mora no barraco, se não tem nada, ou então mora de aluguel, o aluguel não é nem dele. Despojamento. Despoje-se de você, irmão. Se você quer seguir nosso Senhor. Renuncie a tudo que você tem. Ele disse isso lá para aquele jovem rico, homem rico. Senhor, o que eu faço para te seguir? Eu sigo toda a lei. Venda tudo que você tem, dê para os pobres, depois me siga. Renúncia total para quem quer seguir nosso Senhor. Aquilo é radical. Um outro, e esse outro aqui é dos discípulos. O primeiro era um fariseu, doutor da lei. O Senhor falou dizendo, eu não tenho nada, nem dinheiro, vocês gostam de dinheiro. O fariseu gosta de dinheiro, né? Na certa, o fariseu lá está empolgado, eu quero te seguir. O fariseu gostava de apartamento, aluguel, tudo. Recebeu o aluguel. Né? Aí nós disse logo, não tenho nada, tu queres? O segundo, o outro era um discípulo, um seguidor de Nosso Senhor. Igual a nós somos seguidores. Um outro dos discípulos, agora não era fariseu, disse a Jesus, Senhor, chamou de Senhor, você é Senhor, o Senhor é ele e eu sou escravo dele. Começa daí. Então não imponha nada ao Senhor, não. Senhor, permite-me, pediu permissão, até agora tudo bem, que primeiro eu vá sepultar meu pai. Uma coisa boa, o pai dele morreu. Nosso Senhor tinha chamado ele.
O outro estava lá, né? Ele estava lá escutando Nosso Senhor. Não sei se ele quis aparecer, esse sujeito aqui não tá dizendo. Senhor, Senhor, permite que eu antes vá lá em casa sepultar meu pai, que ele morreu. O que é que a gente esperava de Nosso Senhor? Vá, meu filho, pode ir. Leva esse óleo aqui para passar nele, né? A unção, né? Hoje todo mundo está correndo atrás de unção. Leva esse óleo aqui para passar nele. Por isso que eu criei lá 30 ministros de Eucaristia, lá no Morro Santa Terezinha. A unção só quem dá é o sacerdote, mas o ministro acompanha. E chama o sacerdote para dar a unção. Todo domingo de manhã, antes dessa confusão aí, eu visitava os doentes. Vou já voltar a visitar, que agora que tem doente. Para confessar e dar o óleo das unções, da unção. Não é extrema unção. Infelizmente, a maioria só chama o padre quando a pessoa não tem mais jeito. Não faça isso, não. Não é extrema unção, é unção dos enfermos. E agora está meio limitado por causa da situação atual. Eu, todo domingo, visito doente lá na paróquia. Confesso e dou a unção. Os ministros que estão me ouvindo aí sabem que tem que fazer isso, senão não quero como ministro, não. Permite-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Então, o que é que hoje, né? Agora, o que é que a pessoa esperar que Nosso Senhor dissesse? Vá, meu filho, fique lá, reze texto e tudo. Nosso Senhor disse isso. Jesus lhe disse: segue-me agora e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Deixe lá que os outros vão fazer a encomendação do corpo. Você não, você vem agora. O senhor tinha coração, não? Não certo, você dizia isso hoje para ele. Não, o senhor tinha coração, não. Porque ele mandou foi seguir na hora e deixar lá o pai. O que é que Nosso Senhor está dizendo? Radicalidade. Quer seguir Nosso Senhor, quero, deixe tudo. Não coloque coisa, não tem nada a ver, não. Porque uma pessoa que quer seguir, coloca logo dificuldade. Eu quero esse emprego, mas me dê um pouquinho mais de dinheiro. Eu aceito ir até lá, mas me dê aí um carro para mim ir de carro. Nosso Senhor detectou nele algo que ele estava colocando dificuldade. Aí Nosso Senhor, na hora, diz a coisa contrária. Não coloque dificuldade, não. Você quer seguir Nosso Senhor? Você quer me seguir? Quero. Deixe tudo. Meu pai está morrendo. Não tem gente lá que faz recomendação. Chama o ministro. Nosso Senhor é muito radical. Tem gente que diz, o Senhor é muito radical. Não sou, não. Eu estou meditando o que está aqui. Agora, eu não vou adulterar o que está aqui. Eu não vou dizer que Nosso Senhor não diz, porque ele diz. Eu não vou dizer que não tem radicalidade no Evangelho. Tem. A coisa mais importante no segmento, que é o segmento de quem? De Cristo. E qualquer outra coisa secundária. Até porque uma pessoa morta, a gente já confiou a Deus, já entregou a Deus e acredita que está ressuscitado, então pronto, está no céu. A gente não entendeu ainda o que é o céu. A pessoa morre, a gente fica só na tristeza. Irmão, não tem mais morte. Tem uma morte eterna, que essa é horrível. Se você acha que alguém que morreu aqui na terra está na morte eterna, aí chore mesmo. E tem a vida eterna. Então, essa morte aqui, que a gente chora, arranca os cabelos e tudo, ela não existe mais. Essa morte terrena, ela vai levar para uma morte eterna ou a uma vida eterna. Como eu não sei qual é, eu rezo para que quem morreu esteja na vida eterna. E não esteja na morte eterna. Mas essa morte aqui, que a gente se desespera, não tem mais sentido, ela não existe mais. A gente não entendeu ainda. A missa de sétimo dia, está lá escrito, é missa da ressurreição, não é dos mortos, não. A gente só recorda do morto. Não tem morto. Deixa que o morto enterre o morto. Nosso Senhor é Deus dos vivos. Quem morreu, ou está no céu, ou chega lá. O purgatório chega no céu. Ou vai para o inferno. Não tem mais essa morte aqui, não. Será que a gente não entende isso?
Então a gente reza, todas essas missas aí, é rezar pelos mortos, para quê? Para que cheguem no céu. E pronto. E aquele que já foi, já foi. Meu pai faleceu em 95, quando eu retornei do mosteiro em 93. Em 94 faleceu minha avó. 10 de fevereiro, Santa Escolástica, minha avó que me criou. Em 95, 21 de março, segunda-feira, meu pai. Alguns anos atrás, minha tia que também me criou. Então tá tudo entregue, eu resto todo dia, eu confio que estão no céu. Pronto! Aguardo, sinto a oração deles, porque é a comunhão dos santos, eles rezam por nós, a gente reza por eles e pronto. Fica aí. Sábado agora, 27, foi aniversário de vida, se fosse viva, minha tia. Ela está viva no céu, pronto, melhor. Então deixe que os mortos enterrem os mortos deles. Você siga Nosso Senhor. É isso que ele está dizendo? É. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima.